Bom dia, galera. Estamos aqui mais uma vez, né? Hoje a aula é Língua, Oralidade e Crise da Memória. Língua, Oralidade e Crise da Memória. Lembrando, né? Essa aula é para o pessoal do segundo, concomitantemente com o terceiro. O segundo tem a apostila, o terceiro ele fica como ouvinte, espectador, né? É, Isso em virtude, né, da gente estar fazendo um trabalho de rememorar aí o que foi dado até a título de Enem. Enquanto o segundo pode acompanhar lá na página 24, né, Língua, Oralidade e Crise da Memória. Então, a apostila de vocês, né, ela traz da seguinte maneira: um dos elos mais fortes para a manutenção da identidade é a língua. Essa é a ferramenta que possibilita a existência da cultura em qualquer agrupamento social, porque é graças a ela que há comunicação essencial para a troca de experiências e ensinamentos, principalmente na socialização de novos membros do grupo. Então aqui eles colocam a enfatização, a importância, né, da linguagem dentro do aspecto de assimilação cultural, né? Isso em qualquer agrupamento social. Então, continuando lá. É por isso que aprender um idioma estrangeiro não é simplesmente conhecer novas palavras e novas frases. Falar inglês ou francês, por exemplo, é uma nova maneira de compreender o mundo. O que, em português, chamamos de carneiro, os ingleses podem chamar de mutton, para carne de carneiro, ou sheep, como para o carneiro propriamente dito. Já em francês, a carne para comer é viande, enquanto carne dos demais sentidos é chair. Dessa maneira, a língua organiza as visões do mundo, de modo que as pessoas que falam a mesma língua já possuem, inevitavelmente, alguns laços culturais entre si. Então, aqui só tenho alguns exemplos de algumas palavras, tanto em francês como em inglês, para mostrar, para ilustrar, né, como nós podemos ter palavras em idiomas diferentes, mas objetos comuns. Continuando, um aspecto fundamental para entender a importância da língua nas culturas é a sua dimensão oral. Aprendemos a falar muito antes de ler e escrever. O aprendizado da fala é natural, enquanto a leitura e a escrita exigem estudo. Não é por acaso que é costumeiro falar mais do que se escreve e ouvir mais do que se lê, em inúmeras situações cotidianas, como ao pedir informações na rua, contar história aos amigos ou fazer uma pergunta ao professor. É possível reconhecer a importância da oralidade. Mesmo assim, a linguagem escrita é fundamental para o desenvolvimento da humanidade. A escrita tem uma perenidade que a fala não tem. A documentação permite o armazenamento de uma quantidade inestimável de informações e, portanto, é uma maneira importantíssima de preservação da memória. Porém, quando se leva em conta que uma língua que não é falada é considerada morta, observa-se que a oralidade também exerce um papel fundamental na manutenção da idade da cultura. Então, assim, aqui está colocando que a linguagem escrita ela é extremamente fundamental. Mesmo a oralidade ela tendo essa importância, a oralidade, a probabilidade de nós esquecermos o que ouvimos é maior do que esquecer aquilo que temos o registro pela escrita. Até na maneira de ler. Às vezes, muitas pessoas têm mais facilidade de ouvir e gravar, mas isso depende aí da pessoa, né? O filósofo alemão Walter Benjamin, né, 1892 a 1940, num famoso artigo intitulado O Narrador, ele discute o valor da oralidade para a sociedade contemporânea. Ele afirma categoricamente que a arte de narrar está em vias de extinção e justifica-se. São cada vez mais raras as pessoas que sabem narrar devidamente. É como se estivéssemos privados de uma faculdade que nos parecia segura e alienável, a de intercambiar experiências. Então é Walter Benjamin, né, na Magia e Técnica, Arte Política.
Ensaios sobre as literaturas e história da cultura. Benjamin, ao falar sobre arte, né, a arte de narrar, ele não está pensando na literatura escrita. Ao contrário, para ele, as verdadeiras narrativas são orais. Né? Quando ele fala em narrar, ele está colocando, né, o narrador de escanteio, ele está falando da oralidade, que hoje, nos tempos modernos, né, hoje na atualidade, nós não estamos mais com a destreza de narrar. Né? Então, essa narrativa, essa oralidade, ela está caindo por terra. E aí a gente vai ver por quê. A experiência que passa de pessoas a pessoas é a fonte a que recorrem todos os narradores. E entre as narrativas escritas, as melhores são a que menos se distinguem das histórias orais contadas pelos inúmeros narradores anônimos. Benjamin escreveu esse texto muito influenciado pelo clima pessimistas dos anos posteriores à Primeira Guerra Mundial, como se as batalhas tivessem feito as pessoas mais pobres em experiências comunicativas. O historiador francês Jean-Pierre Rios, 1939, acredita que, devido à dominação cultural de um grupo por outro, muitas culturas perderam ponto de equilíbrio por conta do fim das fronteiras, provocado pela ação dos meios de comunicação na sociedade globalizada que delimitavam o espaço próprio de cada grupo de indivíduos. Assim, os meios de comunicação de massa, em lugar de permitirem uma experiência intercultural verdadeira, acabaram por igualar todas as culturas, agrupando-as do mesmo mercado consumidor universal, num processo típico de cultura de massas. Daí que o professor Rodolfo Fiorucci conclui: sendo assim, progressivamente as tradições regionais ou locais que davam liga a uma cultura compartilhada por um determinado grupo e, consequentemente, estruturavam sua memória em torno de referências permanentes, desaparecem devido à massificação imposta à sociedade como um todo. E aí, quando ele diz que desaparece, porque não é interessante para alguns a memória revivada, a memória perenizada. Então, né, não se. Através de uma narrativa, eu não posso exigir que a pessoa simplesmente ela tenha o poder de passar isso de pai para filho, de pai para filho, gerações e gerações. Tá? Então, assim, a memória a serviço do poder. Vamos falar um pouquinho da memória a serviço do poder. Segundo Benjamin, a arte de narrar e, portanto, a de trocar experiências com espontaneidade da linguagem oral caminha para o fim. Uma explicação plausível para isso seria o fato de as relações entre as culturas do mundo permitirem a dominação cultural por serem assimétricas, o que acabaria tornando a memória coletiva de uns mais relevantes que a de outros. Né? Essa memória coletiva, ela varia, a assimilação dela varia de indivíduo para indivíduo, como eu já mencionei anteriormente. Os grupos mais influentes na sociedade impõem sua memória aos demais. Um museu, em última instância, celebra uma cultura oficial, a cultura da classe dominante, ou seja, daqueles que detêm o poder político ou econômico, e por isso podem celebrar sua memória de modo mais efetivo. A desvalorização de alguns processos históricos e identidades culturais pode, portanto, ser resultado da massificação imposta à sociedade como um todo, que diminuiria a diversidade cultural da humanidade, trazendo para o universo da memória os jogos de poder que ocorrem na vida da sociedade. Ou seja, só vai ser guardado aquilo que os governantes acharem essencial que seja guardado, e não que a nação, que o povo, que a sociedade, né, queira se
preservar, se resguardar. E quando eu falo de preservar, a gente já entra nesse outro assunto, que é a preservação dos patrimônios. Só para encerrar, tá? Para controlar os efeitos negativos da padronização cultural e, assim, manter viva as identidades culturais da memória coletiva, existem organismos internacionais como a Unesco e nacionais como o IFAM, que é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né? Montes afirma que eles foram criados para. Por que eles foram criados? Esses institutos que têm como obrigação guardar a memória, a cultura. Resgatar também uma outra memória, aquela situada do outro lado da barreira do poder. A memória dos grupos subalternos da sociedade, muitas vezes negada e soterrada. Então, assim, um patrimônio histórico ou artístico ele deve ser lembrado porque imortaliza uma cultura, independente de ser oficial ou a marginal. A memória coletiva também deve ser entendida em termos de diversidade. O que a Unesco e o IFAM fazem, muitas vezes, é servir como alternativa à cultura dominante, que na prática não precisaria de órgãos desse tipo para se perpetuar, para se eternizar. Além do patrimônio dos bens materiais, arquitetônicos, concretos, não pode-se deixar de lado os bens imateriais, como a língua, as danças, a comida, as festas. A Constituição Federal, em seu artigo 216, garante a atenção ao patrimônio cultural imaterial. Então, seria aquela lenda do curumim, do curupira, né? Seria a lenda das sereias, né? Coisa que não é concreta, não é tangente, mas que fica resguardada aí como patrimônio cultural. Então, o artigo 216, né, ele diz o seguinte: constituem patrimônios culturais brasileiros os bens de natureza material e imaterial, formados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem, primeiro, as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver. 3. As criações científicas e artísticas e tecnológicas. 4. As obras, os objetos, os documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artísticos culturais. E o item 5. Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. E aí depois, né, nós temos exercícios até a página 31. O terceiro ano está isento desses exercícios, porque estão como ouvintes. O segundo eu quero os exercícios até a página 31. E antes de terminar, vamos dar uma sintetizada, né? Eu vou falar um pouquinho dessa linguagem que para nós, né, quando eu falo de linguagem, oralidade e memória, e as funções dessa narrativa, não só no nosso cotidiano, mas essas funções das narrativas que evocam, né? Elas têm elas têm a coisa de evocar a nossa memória, né? O que é essa oralização da literatura, né? Ou então os percursos da memória em textos literários, aquela coisa toda. Então é muito subjetivo a gente falar que a oralidade ela está caindo, ela está ruindo, né? Que a memória coletiva, através da narrativa, ela deixa a desejar, né? Por que eu discordo? Porque da maneira que você enfatiza determinado assunto, da maneira que você traz determinado assunto, vai despertar o interesse ou não no ouvinte, no espectador, né? Obviamente que se eu começar a usar palavras, né, aqui de um vocabulário muito técnico, consequentemente muitos vão ficar vendo navio. Por outro lado, eu posso aguçar a curiosidade de alguns para ir atrás
da maneira que eu estou usando a oralidade, da maneira que eu estou tangendo o meu vocabulário, e aí pode ter o interesse de ir atrás, de ver o que realmente é, né? O que ele quis dizer com isso, o que essa pergunta, o que essa palavra significa, é uma palavra que tem um significado duplo ou não, né? Então, é interessante, dentro da narrativa, você ter a destreza, dentro da narrativa, dentro dessa oralidade, você ter essa destreza para chamar a atenção do espectador, do cara que está como ouvinte, né? Eu chegar aqui para vocês e falar assim, olha, vocês vão ter que decorar aí o Batatinha, o poema da Batatinha. Então eu vou falar para vocês aqui, vou pegar ó, Batatinha, quando nasce, esparrama pelo chão, mamãezinha, quando dorme, é diferente de eu colocar um ênfase na minha oralidade. Não sei se vocês estão entendendo. É diferente de eu enfatizar a maneira de eu me expressar. Batatinha, quando nasce, não é esparrama não, tá? Não é esparrama não, é um outro termo que agora me fugiu a memória, mas não é esparrama pelo chão como todo mundo falava, não. Então, dependendo da maneira que eu me expressar, da maneira que eu conduzir essa oralidade, né, consequentemente, a recepção, a receptividade do ouvinte, do espectador, né, ele vai depender da maneira que eu vou desenvolver a minha narrativa, a minha oralidade. Tá claro isso? Por quê? Porque é extremamente interessante a maneira, a destreza, a maneira como você coloca. Eu vou ler um texto sobre, sei lá, Vinícius de Moraes, Ciro Aguiar, como já coloquei para vocês, crítica, intuição, que eu já li para vocês lá no primeiro ano. Intuição é o que responde uma pergunta que há muito tempo eu não faço e não sei responder. O que eu sou, para que nasci, de onde venho, se meu empenho é tão sincero para viver. É diferente. Ninguém vai se ater. Agora, se eu colocar um ênfase, intuição. Intuição é o que responde uma pergunta que há muito tempo a gente faz e não sabemos responder. O que eu sou? Para que eu nasci? E de onde eu venho? Se meu empenho é tão sincero para viver. Intuição sempre constrói meu próprio abrigo. E aí, desculpem, amigos, se eu não sei o que dizer. Se eu estou aqui, agora é porque faz sentido. E a minha intuição, ela se faz bem maior do que eu sei ser. É diferente a postura, a entonação, o gesticular. Tudo isso faz parte da oralidade. E aí, consequentemente, o espectador, a pessoa que está como agente receptivo naquele momento, ele vai absorver de uma maneira mais entusiasmada, né? E aí a probabilidade dele passar isso, ou dele correr lá e pesquisar isso, é bem maior do que eu fazer uma leitura trivial. Tá legal? Então, assim, é isso por hoje, né? Não esqueçam de colocar o nome e o número nos comentários, tá? Para computar como presença. A mais, eu acredito que seja só, né? Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser chamar lá, esteja à vontade. Próxima aula, cultura midiática e relações de poder. Que já adentramos aí, né? Na próxima aula, semana que vem, já vamos adentrar aí em novembro, né? Pós-feriado, feriado dia 2, né? Tá legal? Então assim, Deus abençoe a todos, boa semana, forte abraço e estamos juntos, sempre juntos.